Meus irmãos, a paz do Senhor, levei aqui para trazer aqui o subsídio da lição de número 5, que está trazendo o título Motim em Família. E estamos estudando o segundo trimestre de 2023, que está trazendo o título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Nós já passamos por 4 lições e na lição de números, a lição de número 1, estudamos quando a família age por conta própria. Na lição de número 2, estudamos a predileção dos pais por um dos filhos. Na lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Na lição de número 4, ídolos na família. E no próximo domingo, querendo o Senhor Jesus, estaremos estudando a lição de número 5, que vai estar trazendo o título Motim em Família. E o texto áureo nos diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Filipenses capítulo de número 2, versículo 14. Verdade prática: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de 1 a 7, e capítulo de número 12, versículo de 1 a 8, que diz: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, porque os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. E os hinos sugeridos para essa lição os hinos de número 121, 232 e 474 da harpa cristã.
Se acaso você não conhece algum desses louvores, é só você ir lá no YouTube e pesquisar por hinos sugeridos da harpa cristã, lição de número 5, Motim em Família, e você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. E o comentário, a introdução, nos diz: nessa lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares, para que a paz e a harmonia reine entre os santos. E a palavra-chave dessa lição é murmuração. E no primeiro tópico, traz o título A influência negativa da murmuração. No primeiro subtópico, assim nasce o motim. No segundo subtópico, a primeira queixa. No terceiro subtópico, a segunda queixa. No quarto subtópico, a terceira queixa. No segundo tópico, traz o título Motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro subtópico, a inveja. No segundo subtópico, o motim familiar promove dissabores e ofensas. No terceiro tópico, traz o título Moisés, um homem manso e humilde. No primeiro subtópico, o mais manso que havia na terra. No segundo subtópico, o fardo de uma liderança. No terceiro subtópico, a punição de Miriam e Arão. E vindo aqui para o livro de apoio, no capítulo de número 5, que é o mesmo da lição, que traz o título Motim na Família, diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Quando Deus confere autoridade a alguém, devemos respeitá-la. Números capítulo 11, versículo de 1 a 4. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Números capítulo 12, versículos de 1, 2 e 7 a 9. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Introdução. A palavra motim sugere a ideia de reunir pessoas para se oporem contra uma autoridade
ou contra uma ordem estabelecida. A palavra motim pode referir-se aos atos explícitos de desobediência em uma reação negativa contra regras e ordens estabelecidas num grupo social. Em síntese, motim é um ato de rebeldia contra um poder ou autoridade estabelecida. Abordaremos nesse capítulo a história da rebelião de Miriam e Arão, registrada no Números, capítulo de número 12, contra a liderança de Moisés, seu próprio irmão. O Novo Comentário da Bíblia explica o texto de Números capítulo 12, versículo de 1 a 6, da seguinte forma: embora seja mal para um superior verificar que entre os súditos lavra por vezes o descontamento, muito pior é saber que não poucos desses súditos, quase sempre sem razão, procuram Embora seja mal para um superior verificar que entre os súditos lavra por 7 vezes o descontamento, muito pior é saber que não poucos desses súditos, quase sempre sem razões, procuram afincadamente destruir-lhe a autoridade. Foi o que aconteceu com a atitude rebelde de Miriam e de Arão contra a autoridade de Moisés. Independentemente de tudo quanto Moisés havia feito em benefício de todo o povo israelita, algumas posturas do líder não agradariam a todos. Em especial, Moisés não esperava que seus irmãos, que eram colaboradores diretos, formassem um motim para conspirar contra ele. Arão e Miriam eram pessoas da família que deveriam ouvir e apoiar Moisés, porque, acima de tudo, ele era a autoridade máxima em Israel. Após sair do Egito, o povo de Israel caminhou em direção à terra de Canaã sob a liderança de Moisés, com a expectativa de conquistar a terra que o Senhor havia prometido. Entretanto, Israel havia crescido em número por 430 anos no Egito, mas não teve uma liderança espiritual organizada. Por isso, não havia orientação moral e espiritual para o povo. Ao tomar o caminho do deserto, objetivando chegar à terra de Canaã, Israel experimentou muitos percalços em sua peregrinação provocados pela escassez de água e de alimentos sólidos. Essas experiências ruins fizeram com que Israel começasse a duvidar de que fora Deus que os tirara do Egito. Essa insatisfação desenvolveu reclamações e murmurações contra Moisés. E nesse episódio do capítulo de número 12 de Números, Moisés teve que suportar até mesmo a oposição e rebelião de Arão e Miriam. Primeiro tópico: a influência negativa das murmurações. Murmurações são aquelas falas baixas que sussurram palavras negativas contra aquilo de que se discorda. A história de Israel sempre teve problemas com murmurações e descontamentos, com regras e leis estabelecidas. Pior é a murmuração com intenção caluniosa, a fofoca ou fuxico sobre a vida das pessoas. Qualquer tipo de liderança sempre sofrerá com esse tipo de problema, e não foi diferente com Moisés. Desde a saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho e tomando o caminho do Sinai, o povo viveu tempos de êxtase até se deparar com a primeira grande dificuldade no seu caminho. O povo começou a reclamar contra Moisés e contra Deus porque não encontraram água potável para beber, conforme registra Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 27. Nesta retomada da viagem, não faltou a alegria do povo, o cântico de Moisés, registrado em Êxodo capítulo 15, versículos de 1 a 19. Nem mesmo a dança de Miriam e das mulheres de Israel, com tamboris nas mãos, cantando e dançando na presença de Deus. Em seguida, 3 dias depois de tomar o caminho para Canaã, depois de deixar o Sinai,
o povo se depara com a primeira grande dificuldade, que era a sede. Então, esse mesmo povo festivo parece esquecer de tudo quanto Deus havia feito por todos e começa a murmurar contra o Senhor e contra Moisés. Contudo, Deus opera um milagre diante de todo o povo. Quando, depois de Moisés orar, o Senhor lhe mostra um lenho, o libertador de Israel, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Registrada em Êxodo capítulo 15, versículo 25. Continuando a viagem, logo depois chegaram a um lugar chamado Elim. Encontraram 12 fontes de águas e 7 palmeiras. O povo de Deus acampou por um pouco de tempo nesse lugar até partir de Elim. Depois de sair de Elim e tomarem o deserto de Sim, as reservas alimentares estavam acabando e, mais uma vez, o povo começou a murmurar contra Deus e Moisés. O povo começou a lembrar das panelas de carne e da abundância de pão que tinha à mesa de suas casas no Egito. Tão facilmente, esse povo havia esquecido de todo o sofrimento da escravidão egípcia, dos açoites que lanharam seus corpos, do trabalho forçado a que eram submetidos. Murmuraram contra Moisés e Arão por terem sido os condutores para essa aventura no deserto. Moisés, mais uma vez, foi falar com Deus e ouviu dele a resposta: Eis que vos farei chover pão dos céus. Registra Êxodo. Moisés, mais uma vez, foi falar com Deus e ouviu dele a resposta: Eis que vos farei chover pão dos céus. Registrado em Êxodo capítulo 16, versículo 4. E o povo, a cada manhã, recolhera a quantidade necessária para matar a fome. O povo não deixou de murmurar contra Moisés e contra Deus, porque sentiam saudade das panelas de carne no Egito. Então, mais uma vez, Deus disse a Moisés: O Senhor lhes dará maná pela manhã e carne ao entardecer. Registra Êxodo capítulo 16, versículo 8. Todo o povo foi surpreendido quando à tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Nada faltou para aquele povo, mas a insatisfação era como um germe maléfico que dominava o coração e a mente das famílias de Israel. Porém, não demorou muito para que, ao terem enjoado de comer maná todos os dias e caçar cordonizes para comerem a sua carne, o povo voltou a reclamar contra a liderança de Moisés. Nos tempos atuais, nós cristãos tão facilmente nos esquecemos das bênçãos de Deus em nossa vida e acabamos fazendo o mesmo que Israel fazia nos dias de Moisés. Já nos primórdios da igreja, no primeiro século da era cristã, os apóstolos procuravam exortar aos cristãos de que de vez em quando murmuravam contra a liderança da igreja e uns contra os outros. Tiago, irmão do Senhor, exortou: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Registra Tiago, capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Pedro escreveu em sua epístola: Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas murmurações. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Voltemos à história de Israel e suas murmurações. Não demorou muito tempo para que Arão e Miriam, com ciúmes de Moisés e considerando-se secundários, começassem a murmurar contra a sua liderança, formando um motim familiar para discordar de Moisés. Primeiro subtópico: 3 queixas do povo de Israel. A primeira queixa aconteceu depois que Israel havia saído da região ao redor do Sinai, em que havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai,
depararam-se com um inóspito deserto e começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquela terra seca, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que operou um juízo com fogo, destruindo um grupo de pessoas que viviam reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar, conforme registra Números capítulo 11, versículo de 1 a 3. A segunda queixa, registrada em Números capítulo 11, versículos 7 e 8, referia-se ao fato de que toda manhã o povo teria de recolher o maná que Deus enviava. Todavia, o povo passou a ter repugnância ao maná e desejava comer algo que lhes lembrasse os melões, os alhos e as cebolas, os pepinos, os peixes dos rios, conforme registra Números capítulo 11, versículo 4 a 6. Facilmente esqueceram de todas as privações experimentadas como escravos e passaram a ter saudade do velho Egito. Esqueceram também dos milagres operados pelo Senhor, abrindo o mar vermelho, transformando a água amarga em água doce e outros. A terceira queixa, registrada em Números capítulo de número 12, versículo de 1 a 3, era a queixa de Miriam e Arão, de que não eram mais consultados em algumas decisões que Moisés tomava. Os dois irmãos não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que não era de nenhuma família hebreia e era uma descendente de um filho de Cã, geralmente considerado como o povo vil e desprezível. Eles não conseguiam entender essa postura de Moisés, mas não havia nada que impedisse o casamento. Por serem mais velhos que Moisés, seus irmãos acreditavam que tinham de ser consultados a respeito das decisões importantes em relação ao povo, por isso se sentiram menosprezados. Arão e Miriam reclamaram por não serem consultados, até mesmo para a formação de um grupo de 70 anciões do povo para ajudarem a Moisés no atendimento das necessidades do povo, conforme registra Números capítulo de número 11, versículo 16 e 17. Os dois chegaram a um ponto de se perguntarem: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, conforme registra Números capítulo 12, versículo 2. A liderança dada a Moisés não foi estabelecida por uma democracia na qual o povo decidia. O princípio dessa liderança não era também oligárquico, nem monárquico, mas sim o princípio da régia e autoridade de Moisés era a autoridade de Deus delegada para executar as ordens que vinham diretamente do Senhor. Segundo tópico, o motim real da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro subtópico, o ciúme foi a razão da murmuração de Miriam e Arão. Miriam era uma mulher que tinha uma capacidade de liderança espetacular. Dessa menina, quando ajudou a mãe, Joquebede, a esconder o menino Moisés e depois colocá-lo num cesto de juncos no rio Nilo, Miriam e sua mãe confiavam na providência divina para o salvar o menino. Moisés acabou sendo criado no palácio de Faraó e posteriormente, depois que fugiu do Egito e passou 40 anos na terra de Midian, Moisés tendo recebido a chamada divina para voltar ao Egito e libertar o seu povo, deixou tudo o que tinha e foi-se de volta ao Egito. Tornou-se o grande líder da libertação do seu povo e o conduziu para ir a uma terra prometida por Deus. Durante 40 anos, Moisés liderou esse povo e sempre teve a participação de seus irmãos Arão e Miriam. Já havia alguns anos que Israel estava em sua peregrinação para a terra de Canaã. Enfrentaram conflitos e até guerras ao longo de sua caminhada. E Miriam e Arão
alimentavam suas mentes com a ideia de que a liderança de Israel teria que ser compartilhada com eles. De fato, eles perderam a noção espiritual da autoridade que Deus havia dado a Moisés e, por isso, se compararam ao irmão, entendendo que ambos eram tão importantes quanto ele. Miriam era uma profetisa e Arão era o sumo sacerdote. Por isso, tinham dificuldades para aceitar a liderança do irmão mais novo. O ciúme é doentio, porque estava no âmago das emoções de Miriam e Arão. A murmuração contra Moisés produziu um sentimento de insegurança dos dois, porque achavam que não podiam perder a influência sobre o irmão mais novo. Na verdade, Miriam e Arão se achavam com direito de exclusividade acerca da liderança em Israel. A liderança era de Moisés e o papel de seus irmãos era o de cooperar nas decisões. Por isso, Miriam e Arão questionaram a liderança de Moisés e falaram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Conforme registra Números capítulo 12, versículo 2. Segundo subtópico, a murmuração de Miriam e Arão contra Moisés produziu dissabores e ofensas familiares. Os pais dos três irmãos, Miriam, Arão e Moisés, já haviam morrido. Naturalmente, cada um dos filhos passou a ter liderança própria. Mas pelo fato de Deus ter eleito a Moisés para ser o grande líder do povo, não seria diferente na casa de seu pai. Moisés recebeu a ordem de Deus de fazer de Arão o líder espiritual, não só da família, mas de todo o povo de Israel. Miriam gozava da confiança de todo Israel para compartilhar das grandes decisões durante a peregrinação do povo para fora do Egito. Um dos segredos de manter a família feliz é o respeito mútuo entre todos os familiares. Miriam tinha sua importância no contexto da vida espiritual de Israel como profetisa, conselheira, mas ela confundiu a importância do seu papel em relação à liderança do povo de Israel. Arão era o sumo sacerdote e tinha a sua importância no ministério sacerdotal, mas se deixou influenciar por sua irmã e juntou-se a ela para reclamar porque não aceitavam o segundo lugar que lhes competia na chefia do povo de Israel. Com uma atitude carnal, Arão e Miriam, que deixaram-se dominar pelo ciúme contra a autoridade de Moisés, era uma família líder entre todas as famílias. Por isso, a atitude insidiosa de Miriam e Arão contra Moisés influenciou todo o povo que murmurava de tudo e não se conformava com as restrições alimentares. Na vida da igreja, ninguém consegue um lugar de destaque na liderança com atitudes carnais e com desrespeitos à autoridade constituída por Deus. Serão líderes na igreja aqueles que se fizerem dignos de maior responsabilidade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 7. Um dos segredos de manter a família feliz é o respeito mútuo entre todos os familiares. Terceiro tópico. Moisés era homem manso e humilde. Primeiro subtópico. A Bíblia declara que Moisés era homem humilde e manso em todas as atitudes que tomava. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Números capítulo 12, versículo 3. O modo como Moisés enfrentou a murmuração do povo e a rebelião de Miriam e Arão se constitui num aprendizado para os que exercem liderança na Igreja de Cristo. Ele teve serenidade e ficou em silêncio até o momento em que Deus agiria por ele. Moisés não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia entre todos. Na língua hebraica, a palavra manso é nar, que significa ser brando, gentil,
ter disposição suave, ser tolerante. Moisés possuía essas qualidades de temperamento e caráter. Sabendo que seus irmãos murmuravam contra si e contra a sua liderança, Moisés não se indispôs contra eles. Ele era capaz de suportar com paciência as ofensas que lhe eram dirigidas e não reagia com atitude violenta. Ele não se deixava dominar por ímpetos de seu temperamento e sabia esperar em Deus o modo de agir. Jesus, em seu sermão do monte, em Mateus capítulo 5, versículo 5, disse: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E mais à frente, no mesmo discurso, Jesus também falou: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Registrado em Mateus capítulo 5, versículo 9. Essas duas atitudes destacadas por Jesus eram as que Moisés demonstrava em sua liderança do povo de Deus. Na mentalidade humana, ser manso pode significar ser fraco, covarde, retraído, mas na filosofia bíblica, ser manso implica ter a capacidade de exercer autocontrole, o controle do seu próprio ego. Moisés teve serenidade suficiente para agir com firmeza sem se deixar arrebatar pela ira. Uma das qualidades do fruto do Espírito é a mansidão, que diz, registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Na língua grega, no Novo Testamento, mansidão é prautez, que significa a força que põe sob controle o nosso dia a dia. Mesmo sabendo da murmuração e sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, Moisés não teve atitude vingativa para com eles. Pelo contrário, orou por seus irmãos para que Deus os perdoasse. O Senhor puniu, principalmente a Miriam, que ficou leprosa repentinamente e teve que ser colocada fora do acampamento de Israel, conforme registra Números capítulo 12, versículo 15. Moisés compadeceu-se de sua irmã e orou para que Deus a curasse. Números capítulo 12, versículo 13. Segundo subtópico, Moisés era entediado e depressivo com o peso do fardo de sua liderança com Israel. Depois das murmurações do povo contra Moisés, o povo foi punido pelo Senhor para que aprendesse a reconhecer a soberania divina sobre todas e aprendesse a reconhecer todas as benesses recebidas de Deus desde que Israel saiu do Egito. Mas Moisés era apenas um homem com limitações e sentimentos. Ele parece ter chegado ao limite de sua capacidade de suportar com o peso da liderança sobre Israel. Houve um momento na vida de Moisés em que o peso do fardo da liderança o deixou depressivo e sem ânimo para continuar com a missão de conduzir Israel à terra prometida. Números capítulo 11, versículo 11 e 12. Em outra ocasião, registrado em Êxodo capítulo 18, versículo 13 a 24, Jetro, o sogro de Moisés, foi ao seu encontro e, vendo com os seus olhos que Moisés carregava o fardo da liderança completamente só, então o aconselhou para que diminuísse o peso de seu fardo e dividisse com os outros líderes do povo. Posteriormente, mais uma vez, é Deus que toma a iniciativa para diminuir a carga de responsabilidade de orientar e aconselhar o povo. O Senhor ordenou a Moisés que convocasse os líderes do povo, ou seja, os anciãos, e deles escolhesse 70 anciões dos príncipes de Israel para o ajudarem. Para confirmar a escolha desses 70 anciãos, o Senhor desceu na nuvem e falou com eles. E aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo e profetizavam, conforme registra Números capítulo 11, versículo 25. Depois desse episódio especial, visto que fora o Senhor quem orientou Moisés a fazer daquele modo, Moisés não consultou ninguém, porque era a ordem do Senhor, e por essa razão seus irmãos se sentiram esquecidos, murmurando contra ele. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Mateus capítulo 5, versículo 9. Terceiro subtópico. Deus puniu a Miriam e a Arão. O problema familiar provocado pela inveja de Miriam e Arão contra seu irmão Moisés, acendeu a ira do Senhor. Por esse motivo, foram convocados juntamente com Moisés para saírem da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, que era a demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes que ele fala como quer, quando quer e a quem quer. A Moisés ele falaria face a face, e não por figura, porque o libertador de Israel era fiel. Por causa da gravidade do pecado, principalmente de Miriam, que instigou Arão a compactuar contra Moisés, ela foi punida imediatamente, ficando leprosa, e ainda teve que ser separada do arraial de Israel por 7 dias. Conclusão: a murmuração contra o seu irmão, Miriam e Arão, confundiram seus papéis em relação a Moisés, esquecendo-se de que, na mente de Deus, não há espaço para nepotismo. A inveja da posição superior em que Deus colocou Moisés e o ciúme da sua autoridade que fora delegada pelo Senhor, ninguém podia contestar. As consequências de atitudes carnais, como a inveja e o ciúme no cerne da família, produz grandes prejuízos morais e espirituais. Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem sobre nossas atitudes, conforme registra Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. E a conclusão dessa lição, ela nos diz assim: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. É tempo de mudar, é tempo de muita prudência. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica aos adultos, lição de número 5, que trouxe o título Motim em Família. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 6, que vai trazer o título Pais zelosos e filhos rebeldes. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.